Bom dia aos amáveis amigos, aos irmãos aqui presentes. Para mim, é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, aqui em Monterrey, para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Uma saudação para todos aqueles que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet nas diferentes nações. Para esta ocasião, teremos a leitura da carta aos Colossenses, do capítulo 2, começando do versículo 1 ao 8. Porque eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, em espírito, contudo, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual vós também sois circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A firmeza da vossa fé em Cristo. Queiram assentar-se, tenham a bondade.
é importante mantermos a nossa firmeza na fé em Cristo. É sempre importante mantermos a nossa firmeza na fé em Cristo. E sempre, cada dia, estarmos mais firmes em Cristo pela fé. Não há outra esperança para o ser humano senão Jesus Cristo. Não há esperança de vida eterna senão em Jesus Cristo. Não há esperança de bênção do céu senão em Cristo. Portanto, o futuro eterno de cada pessoa depende de Cristo. Pela nossa fé em Cristo, obtivemos o perdão dos nossos pecados. Obtivemos a salvação e a vida eterna e, consequentemente, viveremos eternamente ao mantermos a firmeza da nossa fé em Cristo. Para isso, assim como a fé nasce e vem pela palavra de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, a fé cresce ao continuarmos ouvindo a palavra do Evangelho de Cristo, levando-a diretamente à nossa alma. Não há outra forma para que a fé em Cristo cresça na alma, no coração de cada pessoa, como tampouco a forma em que a fé nasça, sem que seja por intermédio de ouvirmos a palavra do Evangelho de Cristo. Não há forma para que a pessoa seja chamada, para que as ovelhas sejam chamadas, com exceção, através da palavra que produz a fé. O próprio Cristo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Cristo, como bom pastor, daria a sua vida pelas ovelhas que o Pai lhe deu, para que ele as buscasse e lhes desse a vida eterna. Recordem do que ele disse numa ocasião: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. E o que havia se perdido era algo que não estava perdido, porque não se pode perder algo que já está perdido. Mas era nada menos que cada alma de Deus, cada filho e filha de Deus, que tinha que vir a este planeta Terra para viver eternamente como um filho ou uma filha de Deus. Por isso, o Filho do Homem, Cristo, veio para salvar o que havia se perdido. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Em palavras mais claras, veio me buscar e me salvar. E a quem mais? A cada um de vocês também. É por isso que em São João, no capítulo 10, a partir do versículo 9 em diante, é muito bonita essa passagem. Ele disse: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. A salvação somente pode vir da parte de Deus por intermédio de Cristo. Ele é a porta de Deus, onde o nome de Deus está, onde está o sangue do Cordeiro derramado por todos aqueles que o receberiam como o seu Salvador. Ele é a porta do céu e ao céu, à vida eterna. Ele é a porta estreita. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Isto é vida eterna. E a tenham com abundância, ou seja, eterna. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui ele está mostrando que ele dará a sua vida pelas ovelhas, por todos os filhos e filhas de Deus que o receberiam como o seu único e suficiente Salvador. E continua dizendo aqui no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele conhece todas as ovelhas que o Pai lhe deu para que as busque e lhes dê a vida eterna. E suas ovelhas conhecem a sua voz, o Evangelho, a palavra. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo si Cristo murió? Elas vão ouvir a voz de Cristo. E como vão ouvir a voz de Cristo se Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, e depois de 40 dias subiu ao céu e está sentado à direita de Deus? Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele estaria em Espírito Santo com a sua igreja. E no meio da sua igreja, estaria falando por meio dos seus diferentes mensageiros. E estaria chamando as suas ovelhas e ajuntando-as no seu aprisco, que é a sua igreja. Tão simples assim. Por isso, de etapa em etapa, no meio da sua igreja, entre o cristianismo, surgiu um despertamento, onde Cristo em Espírito Santo se manifestou ao instrumento que ele tinha indicado para esse tempo. Se revelou a ele, lhe falou. Ele aceitou, recebeu essa palavra, ela se fez carne nesse mensageiro. Ele proclamou essa palavra que recebeu. Isto é Cristo em Espírito Santo em cada tempo, em um homem, falando a seu povo, chamando as suas ovelhas. E assim, reuniu as suas ovelhas de cada etapa,
de cada era da sua igreja, no seu aprisco na sua igreja, iglesia del Señor. nessa trajetória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esa es la forma Esta é a forma en em que as ovelhas escutam a voz de Cristo. Bien lo explicó el reverendo William Branham. O que bem explicou o reverendo William Branham numa ocasião, En la serie na série de mensagens de las 7 etapas o edades As 7 eras ou etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, donde nos dice onde, en la página no livro 169, As 7 Eras da Igreja, versão em espanhol, 168, ele disse 169, nas páginas libro de las 168 siete en español, e 169. dice él, Ele disse: el que tiene oído, quem tem oiga lo que el ouvidos, Espíritu ouça dice o que o Espírito a diz las iglesias. às igrejas. Note aquí Jesús Note por el que Espíritu Jesus aqui, en cada edad, pelo se seu dirige Espírito solamente em a cada una era, persona se dirige somente a uma pessoa em relação por esa à edad. palavra para Solo essa un era. mensajero en cada edad Só recibe um lo que mensageiro em cada era tiene que decir. recebe o que o Espírito tem que dizer para essa era. Es el mensajero E aquele a la iglesia mensageiro é o mensageiro à verdadera. igreja Por Dios, verdadeira. por medio de Ele la- fala por Deus, por medio de revelación a la iglesia pela revelação às igrejas, y a la falsa. tanto a verdadeira Así que el como a mensaje es falsa. transmitido a todos, Assim que a mensagem é transmitida para todos, para mas todos los que mesmo a la que seja transmitida para todos, el mensaje está recibido individualmente aqueles que estão ao alcance dessa mensagem, grupo calificado, tal mensagem é recebida cada individualmente indivíduo naquele somente grupo por um escuro que grupo tiene qualificado para e, oír de certa maneira, o Espíritu está cada diciendo indivíduo naquele por medio grupo del mensajero. é um que tem a Aquellos que habilidade lo están oyendo no están para ouvir o que o recibiendo su Espírito propia está revelación, dizendo por meio do mensageiro. tampoco están Aqueles que estão recibiendo ouvindo su revelación não estão recebendo sua própria revelação, nem tampouco o grupo está recebendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. que Dios se revela al Isso quer dizer cada edad, que Deus se revela ao mensageiro de cada era. palabra revelada, Lhe dá a palavra revelada, ele a recebe, entonces le habla então al pueblo esa palabra, fala essa palavra ao el povo. Espíritu Santo le habla al O pueblo Espírito por medio Santo de esa fala ao povo por meio desse misma mensageiro. palabra que le había dado el mensajero, A mesma palavra que ele deu ao mensageiro, las personas e o povo, as pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro, son las ovejas del que são as ovelhas do Pai, a Cristo, que foram dadas a Cristo para que ele as busque e lhes dê a vida eterna, escucha elas escutam a voz la voz del do Espírito Santo, de Cristo a voz de Cristo, através desse desse mensageiro. e aí se cumple, E aí se cumpre. oye, As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. y yo las Eu as yo conheço les doy e dou-lhes vida eterna, a vida eterna. perecerá Jamais perecerão. y no perecerá jamás. Mi Padre Meu que Pai me que dio me as es deu mayor, é maior do que todos, y nadie las puede e arrebatar ninguém de la pode mano. arrebatá-las da mão do meu Pai, ou que seja, no se perderán jamás, que jamais se perderão. vivirán eternamente. Elas viverão eternamente no reino de Deus. Ahora vemos el orden divino, Agora vimos a ordem divina para chamar e ajuntar las ovejas del as ovelhas do Pai han sido dadas que a foram dadas a Cristo. Cristo. Es que Dios no É hace porque nada Deus não faz coisa alguma, excepto a través senão de por Cristo. intermédio de Cristo. Y Cristo no E hace Cristo nada não faz coisa alguma, excepto a través de senão su iglesia. através da sua igreja. Sencillo como es. Tão simples assim.
Y en su iglesia es que él tiene E é na sua igreja todos los que ele tem os instrumentos, os mensageiros, de su iglesia para hablar para cada etapa da sua igreja, para falar através deles, no meio da sua igreja. E essa mensagem para todo ser é humano. para todo ser humano. Pero cada persona Porém, está cada oyendo y pessoa recibiendo está ouvindo e lo que el recebendo mensajero ya o que o ha mensageiro já recibido de recebeu de Deus. Ahora, no piense usted E você não pense que esto siendo el caso que isto sendo o sea caso, muy extraño, seja muito raro, Pablo estableció esta porque norma Paulo estabeleceu essa norma sob a mão de Deus. Solo Pablo Somente tenía la Paulo revelación tinha a revelação completa para o seu dia, como foi comprobado comprovado al confrontarse ao se con los confrontar com os apóstoles, outros apóstolos, quienes aceptaron que os quais Pablo era aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta aos para gentios ese día. para esse dia. Y en el penúltimo párrafo aquí dice, E aqui na página 169, 169, no penúltimo parágrafo, ele disse: dice, le agregan o le quitan, lhe acrescentam aqui le quitan aquí o le quitan ou lhe allá, tiram y ali, dentro de poco e tiempo dentro el de pouco mensaje ya no tempo es a puro, mensagem já não é mais y el pura avivamiento muere. e morre o avivamento, ou No se le seja, puede quitar que ni não se añadir pode nem tirar lo que nem el acrescentar Espíritu dice por el mensajero, àquilo que o Espírito disse por meio do mensageiro las correspondente personas de ese a tiempo cada era. tienen que As pessoas desse tempo mantener puro têm que lo que manter Dios habla puro por el mensajero. o que Deus falou pelo mensageiro. Segue dizendo: Quanto cuidado devemos quanto tener al cuidado nós devemos ter oír una, ao ouvirmos uma porque voz, el Espíritu solamente porque o tiene una Espírito voz, somente tem uma ¿cuál es voz, la voz de Dios? que é a voz de Deus. Pablo Paulo les advirtió lhes advertiu que dijeran lo para que que él dijo, dissessem o como que ele también disse, lo hizo Pedro. como também Él assim les Pedro advirtió fez. que ni aún él, Ele lhes Pablo, advertiu podía cambiar que una nem sola ele palabra próprio, Paulo, de lo que había dado podia por mudar revelación. uma só palavra do que havia dado por revelação. Ó, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e em seguida dizer o que lhes foi dado para as igrejas. Vimos aqui que há uma ordem divina que é manifestada pelo Espírito Santo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, para, por meio do seu Espírito, Deus falar à sua igreja através dos seus diferentes mensageiros, correspondentes para as diferentes eras ou etapas pelas quais a igreja passaria. Se nós estivéssemos vivendo lá no tempo de São Paulo, pertenceríamos à etapa ou à era de Éfeso, que correspondeu ao território da Ásia Menor. Ou seja, que não estaríamos vivendo aqui, mas estaríamos vivendo lá. Se Deus nos tivesse enviado para vivermos naquele tempo. Porém, se Ele nos perguntasse em que tempo querem viver, e conhecendo já todas essas coisas, este programa divino, eu diria, no tempo final, no continente americano e, sobretudo, na América Latina e no Caribe.
Pero Dios, que Mas conoce todas las Deus, cosas, que conhece todas as coisas, para mí, escolheu para que mim viviera, que eu vivesse na América Latina e no Caribe. y para quién más escogió, E Ele escolheu isso para quem cada uno de mais? ustedes Para también. cada um de vocês também. Este es el tiempo Este é o donde tempo la iglesia del onde Señor a igreja do será Senhor la Jesus Cristo piedra será coroada angular com a pedra con la angular, segunda com a venida de segunda Cristo. vinda de Cristo. Es el tiempo en que Este se é o cumplirá tempo em que se cumprirá la segunda a venida de segunda Cristo, vinda de Cristo, porque eso está porque prometido isto está prometido para o tempo final, para o último dia. y estamos viviendo E nós estamos vivendo no último dia, en el tiempo no del fin, tempo do fim, en donde todas onde estas cosas todas essas coisas tienen que ser cumplidas. terão de ser cumpridas. Por eso Él nos da a E conocer por isso Ele nos deu a cuáles conhecer son las promesas divinas quais são as promessas divinas que correspondem a este tiempo. a este tempo final. Esas son las más que nosotros necesitamos conocer. E estas são as que mais necessitamos conhecer, sem ignorarmos as que já se cumpriram nas outras eras, Que vienen a fortalecer nuestra fe, que assim fortalecem a nossa que fé nos enseñan e nos ensinam que como Dios hizo que assim como Deus fez em tempos passados, Ele voltará a fazer neste tempo no qual nós vivemos, pero en una nueva porém numa nova era, y con el e com a mensagem correspondente mensaje a nuestro tiempo. ao nosso tempo. Vean lo que dice el reverendo E vejam o que o reverendo William Branham disse da parte de Deus com relação aos mensageiros de cada tempo. Página 265 del libro de las edades. Na página 265 do Livro das Eras, ele disse: Y le daré la estrella de la mañana. Yo soy la raíz y linaje de David. E lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Recuerden Apocalipse capítulo 22 e que versículo cuando Cristo 16. nos dice que es la estrella resplandeciente Recorde que de la quando mañana, Cristo nos disse que é a estrela resplandecente da manhã, aquel não se refere planeta a que ele seja o planeta Vênus, que es la que estrella é de a la estrela da manhã, mañana, sino que senão la estrella de la que mañana literal a estrela da manhã literal representa esta figura representa, de Cristo. é um tipo e figura de Cristo. La estrella real de la mañana A real estrela da manhã, a la cual él se refiere a qual ele se refere, al é Espíritu Santo, ao Espírito Santo, que es la estrella que é a estrela resplandecente resplandeciente de la da manhã en el mundo no mundo espiritual. Recuerden que Cristo dijo, Lembrem-se do que Cristo disse: yo soy Eu la luz sou a luz do mundo. El que me Aquele sigue que me no segue andará en não andará em trevas, trevas, tendrá mas terá la luz de la a vida. luz da vida. Y también eso está en Isso está no capítulo 8 de São João e versículo 12. y también en San Juan capítulo E no 1 capítulo dice, 1 de São João ele nos disse: principio era el No verbo, princípio y el era verbo o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Este Verbo era era el principio Deus. con Dios. Ele estava no princípio com Y Deus. nos dice que por él fueron hechas E nos diz que por ele foram feitas todas as y coisas, sin él nada e de sem lo que ele se hizo nada do fue. que foi feito se fez. Y él dice que él era Ele disse que ele é la luz que alumbra a todo luz que hombre. ilumina todo homem que vem a este mundo. Y aquella luz verdadera E que aquela alumbra luz todo verdadeira hombre que ilumina todo homem venía a este vinha a este mundo. mundo. Vamos a verlo aquí. Vamos lê-lo diretamente aqui, como foi dito em São João, Capítulo 1, verso no capítulo 1. 9. San Juan capítulo 1, verso 9 nos dice, A partir do versículo 9, ele nos disse: aquel era la luz verdadera
que alumbra a todo Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem en el mundo e que estaba, vem y el ao mundo mundo. por él fue Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Cristo Cristo, en el Espíritu Santo em Espírito Santo, es la estrella é resplandeciente de la mañana. a estrela resplandecente da manhã, é a coluna de fogo, Es aquella misma é luz aquela mesma luz que le apareció a Moisés que apareceu en para el Moisés Sinaí, en una zarza. numa sarça ardendo no Monte Sinai. Es esa luz. Ele é essa Por luz. eso ele podia dizer, Por isso ele podia dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo São João 8, capítulo 8, verso 56 versículos 56 al 58. ao 58. Por eso cuando nos habla Por isso é que quando São São Paulo, capítulo 11, acerca na de carta aos Moisés, Hebreus, no capítulo 11, Moisés escogió nos falou a respeito de Moisés, diz que Moisés escolheu os sofrimentos de antes Cristo los placeres temporales. do que os prazeres temporários lá no Egito. Cristo nos habla acerca de que resistía Cristo nos falou a respeito de venir en carne humana. dele existir antes de vir em carne humana. E por quê? É porque ele é o anjo do pacto, o anjo de Deus, El o corpo angelical de Deus, la imagen a imagem do Deus vivo. dice la escritura que en el mundo A estaba, Escritura nos diz que ele estava no y el mundo, mundo por él fue, que o mundo foi feito por ele. pero el mundo Porém, no le conocía. o mundo não o conheceu. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. São João capítulo 1, versículo 10. Jesucristo Jesus Cristo más importante é a que pessoa mais importante que pisou neste planeta Terra. fue representado en Adán, Ele foi representado em Adão. el segundo Adán, Por isso ele é o segundo Adão. y su iglesia fue representada E a sua igreja foi representada em Eva. Por isso a igreja é a segunda Eva. y ahora, continuando aquí, E continuando aqui, disse, ya leímos el verso lemos 16 até o versículo 16, onde disse, eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Quando ele prometeu dar a estrela da manhã ao vencedor, eu lhe darei a estrela da manhã. O que ele estará lhe dando? Lhe estará dando o planeta Vênus? Não, mas o Espírito Santo. Então, o vencedor vem com o Espírito Santo, com a estrela resplandecente da manhã. Ele vem com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Até que o dia esclareça e a estrela da manhã apareça em vossos corações. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E as citações anteriores foram capítulo 2 do Apocalipse 28 e Apocalipse 22, versículo 16. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo com relação a si mesmo e depois as eras por virem. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira do mundo aos escolhidos de Deus e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Então vejam que essa palavra que o mensageiro de cada era recebe, para a era em que a recebe, e o mensageiro, ao proclamá-la cheio do Espírito Santo, essa palavra chega aos escolhidos de cada era.
escuchan, Eles escutam, nace la fe de a Cristo fé en de ellos, Cristo nasce la neles, reciben a recebem, y son sacados del são mundo y tirados do colocados mundo e en el colocados reino no de reino Cristo. de Cristo. Esa es la Essa é a forma forma estabelecida establecida por Dios. por Deus. Y son São colocados colocados em união com Cristo al ao recebê-lo como Salvador y obtener el nuevo nacimiento. e ao obter um novo nascimento. Assim nascem no reino de Cristo. Y São unidos a Cristo vienen a formar e vêm a formar la iglesia a igreja del Señor. do Senhor Jesus Cristo. Esses mensageiros são chamados estrelas porque eles brilham com uma luz emprestada ou refletida, del Hijo. a luz do Filho Jesus. O sea, Quer dizer, la luz que reflejan es la luz a de luz que Cristo refletem é a luz de Cristo en la iglesia. na igreja do Senhor Jesus Cristo. Para Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, el mundo ve también e assim também o mundo vê essa luz refletida. de Cristo en É a luz de Cristo neles. También son llamados Eles também estrellas são chamados estrelas porque são portadores de luz en la noche. durante a noite. Así Assim que, que, na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. en la página Também na página 227 227, nos dice penúltimo párrafo, no penúltimo ahora, parágrafo, nos diz: siendo que cada uno de estos mensajeros es dirigido, siendo que a cada uno de estos mensajeros, sendo que cada uma destas siendo que mensagens cada uno de estos mensajes é es dirigida dirigido al ángel, ao anjo, mensajero humano, o mensageiro humano, porción y a sua nosotros una porção grande responsabilidad, é uma grande responsabilidade, un privilegio como também maravilloso. é um maravilhoso privilégio. Hombres, Deus faz promessas especiais a esses homens, como no caso dos 12 apóstolos, estando assentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, que assim como prometeu para os seus apóstolos assentá-los sobre 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel, ele fez promessas similares aos mensageiros para a sua igreja entre os gentios. Quer dizer que assim como os apóstolos do Senhor Jesus Cristo julgarão a Israel, os mensageiros para a igreja entre os gentios estarão encarregados do juízo com os gentios, porque os santos julgarão o mundo e até mesmo aos anjos, como São Paulo nos disse na primeira carta aos Coríntios. E vamos ler isso aqui para assim vermos a posição em que estes mensageiros estarão. Porque, assim como os mensageiros com o grupo de cada era pertencem à ordem sacerdotal de Melquisedeque, do qual Cristo é o sumo sacerdote, e os crentes em Cristo, a sua igreja, também são sacerdotes, mas o sumo sacerdote é Jesus Cristo, ou seja, que pertencem à ordem espiritual ou religiosa do reino de Deus e do templo celestial.
también dice E nos diz também que Cristo con su sangre que nos limpió de Cristo todo pecado y nos nos ha limpou hecho de hijos todo de Dios, pecado com seu sangue reyes. e nos fez Pertenecen reis para o al nosso poder Deus, político del reino del porque Mesías. pertencem ao poder político do reino do Messias. Y si van a E se juzgar, eles vão julgar, pertenecen entonces então pertencem al poder ao judicial. poder judiciário do reino do Messias. Primera de Corintios, Primeira capítulo carta aos 6, Coríntios, versículo capítulo 12, 6, do dice, versículo 2 em diante, nos "Y diz: no sabéis que los santos han de juzgar Não al sabeis mundo, vós que os santos hão de julgar o y mundo? si han de juzgar al mundo, entonces pertenecen E al se hão de julgar o mundo, del reino del Mesías. então pertencem Y si el ao mundo poder desea juzgar judiciário por nosotros, do reino do ¿sois Messias. indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no Ora, sabéis se o mundo que deve hemos de ser julgado juzgar por vós, sois a los ángeles porventura indignos de julgar as coisas conforme mínimas? las Não cosas sabeis deste vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas el pertencentes juicio a que esta Dios vida? hará en contra de los ángeles que pecaron contra Dios? Los santos Mesmo no juízo que Deus fará contra os anjos que pecaram contra Deus, os santos serão os que julgarão também aos anjos. Supremo con E Cristo, como o juiz supremo, llevar a cabo com a sua corte, ese juicio. realizará esse juízo. Como jueces se pertenecen E todos todos os crentes los em creyentes Cristo, de com o cada mensageiro de cada era, de cada- pertencem a essa corte como juízes. Vean las posiciones tan Vejam as importantes posições tão importantes en que Cristo ha colocado que Cristo colocou a los aos miembros membros da su sua igreja. El futuro O futuro para os crentes em Cristo será glorioso. que nunca O que imaginamos. nunca imaginamos será manifestado conforme a como ele prometeu. Y aunque E mesmo no cabe en la que imaginación humana, isso não todo caiba na imaginação para que humana, nuestro corazón, cabe aqui no nosso coração aunque ao no crermos podamos nisso, entender embora não possamos entender bem. ahora siendo que cada Ele uno disse, de estos mensajes es E dirigido sendo que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, ao mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também um maravilhoso privilégio. Deus faz promessas especiais a esses homens, como no caso dos 12 apóstolos, estando assentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, recorde de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus às pessoas da noiva do seu dia. Portanto, cada mensageiro apresentará o grupo de sua era a Cristo. É importante sabermos onde nós nos encontramos no programa divino. Se nós estivéssemos vivendo no tempo de São Paulo, então nos encontraríamos no programa divino na primeira era da igreja, tendo São Paulo como nosso mensageiro. E nós estaríamos recebendo, escutando a voz de Cristo por meio do seu Espírito, através de São Paulo. Assim foi para aquela primeira era da igreja entre os gentios. E isso era ouvir a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo naquela era. Foi assim também para a segunda era, o Espírito Santo falando através do segundo mensageiro lá na Europa.
Luego vino el tercero Depois en veio o Europa, terceiro en também na Europa, Europa, vino el quinto en Europa, vino o el quarto sexto en Europa, el e sexto também o que quinto fue na Europa. John Wesley, E veio o y sexto na después el Europa, Espíritu Santo en su trayectoria que foi John se Wesley. mueve a Norteamérica, Depois o Espírito Santo, na sua trajetória, se moveu para a América do Norte, habla a través del reverendo William Branham. voou ao continente americano Fue e falou através do reverendo Lembrana, que foi a voz de Cristo por meio do seu Espírito, hablándole a su através de iglesia. um homem simples falando à sua igreja. Eso era la voz Isso era a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando à sua igreja. y ahora tenemos que saber Agora nós temos de hacia saber dónde voló, hacia dónde para onde movió el o Espírito Santo voou e se moveu a su pueblo, para continuar falando a seu povo, a sua igreja, para continuar escuchando para continuarmos ouvindo la voz de Dios, a voz de la voz Deus, del Espíritu a voz do Santo, Espírito la voz de Santo, Cristo, a voz de Cristo no meio da sua su igreja. iglesia. Y es en el tiempo final, con el mensaje final de Dios, E neste tempo final, escuchando la voz de Dios, escutando a mensagem final de Deus, a voz de Deus, é que nós receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. la fe A fé viene por vem oír pelo ouvir la palabra a palavra de Deus, por medio del Espíritu. por meio do Espírito de Deus. Eso será lo que nos dará E isso é o que nos dará a fé para sermos ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Continuemos escuchando. Continuemos ouvindo a voz de Cristo. Cristo dijo Cristo disse: que as minhas ovelhas ovejas ouvem mi a voz minha voz. y me siguen. Elas me Yo seguem. las conozco, Eu as conheço e lhes dou vida y eterna. no perecerán. Jamais perecerão. Mi Padre O me meu dio Pai las que doy me todos as deu é tienen maior do que libertad todos, de la e mano ninguém de mi pode Padre. arrebatá-las da mão do meu Pai. Continuemos Portanto, escuchando continuemos a Dios ouvindo a voz de Deus en nuestro tiempo, no nosso en la tempo, etapa que corresponde, nesta etapa que corresponde ao nosso tempo, que es la etapa que é de oro a de la etapa iglesia, de la ouro da etapa igreja, de a piedra etapa de pedra angular. es en medio de su iglesia, É no meio da sua que igreja Cristo en este tiempo continuará que Cristo hablándole continuará a- falando a seu povo neste tempo, para darle la fe, para lhe dar a fé, para ser transformados y llevados con para Cristo ser transformado e levado com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. del Cordero. Por tanto, Portanto, mantengamos mantenhamos la firmeza de a nuestra fe firmeza en Cristo. da nossa fé em Cristo. Él es el que estará Ele é quem estará con conosco nosotros en este neste tiempo. tempo, Así como estuvo assim como ele esteve con su pueblo, com o seu povo em cada era, manifestándose se por medio manifestando del mensajero de por cada meio do mensageiro de cada era por medio del mensajero de cada edad, hablándole del e Espíritu falando Santo, Cristo por meio do Jesús mensageiro de cada era. en y a través O del Espírito mensajero Santo, de Cristo cada em Espírito Santo falando y no cuando mensageiro e através do mensageiro de cada recibe era. su pueblo, E su quando pueblo lo seu lleva povo recebe a mensagem al resto de las e seu personas, povo a leva ao restante das pessoas, isso é Cristo falando ao mundo através da sua igreja. Por isso ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. em Apocalipse No capítulo 22 capítulo 22, do Apocalipse, verso 16, nos versículos 16 e 17, ele disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã, e o Espírito e a esposa, ou seja, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo e a esposa, ou seja, a sua igreja, dizem, vem, quer dizer,
Com sua mensagem, están invitando a las personas estão convidando as pessoas para virem aos pés de Cristo, recibir para que recebam a vida eterna, a água da vida eterna, a recibir para receber o Espírito Santo y e assim obtenham la salvación a salvação y vida e a vida eterna. Lo mismo que Cristo O dice, mesmo que Cristo disse, repite, a sua igreja o repete. su iglesia A sua igreja, que é a sua esposa. y el que oye, E quem ouve, ve. diga vem. Y el que tiene sed, E quem tem sede, venha. y el que quiera, tome del agua de la E vida. quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome da água da vida eterna. Tome do Espírito Santo. Receba o Espírito de vida eterna. O Espírito Santo. Recordem que em São João, no capítulo 7, as palavras de Cristo que foram pronunciadas num dia muito especial, no capítulo 7 de São João, versículos 37, o que aconteceu no último grande dia da festa. E nos disse: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: si alguno tiene Se sed, alguém tem sede, venha a mim e beba. el que cree en Quem mí, crê como em mim, dice la Escritura, como diz a Escritura, ríos de agua viva correrán. rios de água viva correrão do Esto seu dijo ventre. del Espíritu E isto Santo ele disse do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pues aún porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesús no por había ainda sido Jesus não ter sido no estaba aún glorificado. O sea, Ou seja, hay una bendición grande que há uma grande bênção todos los que escuchan para todos la voz de aqueles que Cristo y lo escutam a voz de reciben. Cristo e o recebem como Salvador. Dice que ríos de agua Diz que viva rios de correrán água por su viva vientre, correrão do seu hablando del ventre, Espíritu Santo que falando recibirían do Espírito Santo que receberiam como Salvador. aquelas pessoas que o receberiam como Salvador. Eso es Isto é, todos los que reciben a Cristo como único para todos aqueles que recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador. ríos de agua E os rios de água viva Santo entrando é o en Espírito persona Santo entrando na pessoa, y viviendo en la persona. vivendo na pessoa, Y esa es la evidencia e essa é a evidência de que la persona de que a pessoa ha nacido nasceu de de novo, nuevo, que produce, porque é isso que produz o novo nascimento. nace la A persona pessoa nasce en el reino de Dios, no reino de Deus, del agua, nasce da água e do Espírito, como le dijo Cristo como a Cristo Nicodemo, falou a en Nicodemos el capítulo 3 de San Juan, no capítulo 3 de São João. Na verdade, eu te digo del agua y del Espíritu. que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a forma de entrar no reino de Deus. Por tanto, Portanto, mantengamos mantenhamos a firmeza de nuestra fe, de nossa fé em Cristo, sabiendo sabendo que que Él nos ha recibido, Ele nos recebeu no seu reino, nos ha dado salvación y vida nos eterna. deu salvação e vida eterna, Eternamente con Él. e nós viveremos eternamente com Ele no seu reino. Eso es lo que Él ha prometido. É isso que Ele prometeu, Eso es lo é que isso o creemos, que nós cremos, y eso es lo e é que isso o que Ele nos dará. nos dará. Y Él nos ha dado Ele já nos deu vida a vida eterna. Nuestra alma tiene A nossa alma já tem vida eterna. y nos dará vida eterna física. Nos dará vida eterna física quando transforme os nossos corpos. Y a los que murieron les dará la E dará vida eterna física aos que morreram, un cuerpo eterno ao lhes dar um glorificado, corpo eterno e glorificado, para darlos
ressuscitando-os em corpos imortais, corpos jovens, corpos glorificados, semelhantes que tiene Jesucristo. ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Mi cuerpo también. Assim também será o meu corpo, corpo jovem, eterno, glorificado, imortal, Como el cuerpo semelhante ao corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. E o de quem mais? el de cada O de cada um de vocês também. creemos Nós cremos lo que él ha no que prometido. Ele prometeu. Esperamos Esperamos el cumplimiento o de lo que él ha cumprimento do prometido que Ele en el prometeu momento que él no momento tiene que Ele tem llevarlo a cabo para realizá-lo, conforme su conforme o seu programa. Mientras tanto, Enquanto isso, con paciencia, esperamos com paciência, amándole y sirviendo, amando-o, trabajando en su servindo-o, y trabalhando na sua obra, en la evangelización, trabalhando na evangelização, que se complete el número para que se complete o número dos escolhidos, de las ovejas das ovelhas do Senhor, que ser llamadas que terão de ser chamadas, y recogidas buscadas, recolhidas en su redil, no seu rebanho, no seu aprisco que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. la firmeza A firmeza de vuestra fe. da vossa fé em Cristo. Si alguna persona todavía no Se alguma pessoa ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso neste momento. Estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe, te limpe de todo pecado com seu sangue, te batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em você, logo depois que você o tenha recebido e que tenha sido batizado na água no seu nome, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. Nós estaremos orando por você nesta ocasião. E vocês que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que nós estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Deus tem muitas pessoas aqui em Monte Rei, em todo o estado de Novo León, em toda a República Mexicana, em toda a América Latina e Caribe, em todos os países, e está chamando-as neste tempo final para lhes dar a vida eterna, que é o que nós necessitamos para podermos viver eternamente. Na primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 10 ao 13, ele nos disse que ele nos deu a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Ou seja, que a vida eterna está em Jesus Cristo. E é por meio de Jesus Cristo que Deus nos deu a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus Cristo como seu Salvador tem a vida eterna. Porque Deus deu a vida eterna
ao ser humano al ser humano. através de Cristo. El que no tiene al Hijo de Quem Dios não tem o Filho de Deus não tem a vida, no tiene la vida eterna. não tem vida Lo que tiene eterna. es una vida O que a temporal pessoa se tem é uma terminará. vida temporária que terminará e nem sabe quando terminará. Estas coisas he escrito Vos vosotros, escrevi a que vós, creéis en el os que nombre credes del Hijo de no Dios, nome do Filho de Deus, para que sepáis para que saibais tenéis que tendes vida a eterna. vida eterna, e para que creiais creiais no nombre del Hijo de Dios, no nome do Filho de Deus, porque não há outro nome porque não há outro nome bajo el cielo debaixo do céu dado a los hombres dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Livro Livro dos Hechos, capítulo 4. dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Esse é o nome de Deus para a salvação. Por isso, a Escritura nos diz, São Paulo disse, tudo que fizerdes, quer seja por palavras ou por obras, fazei tudo no nome de Jesus Cristo, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Só existe um nome de salvação e para a salvação, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. Por isso é que se prega o Evangelho no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que o próprio Cristo ensinou os seus discípulos a pregarem no seu nome e fazerem todas as coisas no seu nome. Toda pessoa deseja viver eternamente. E há um nome para a salvação e vida eterna. Vejam isso aqui, no capítulo 24 de São Lucas, começando no versículo 45 em diante, onde diz, depois de ressuscitado, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É importante entender as Escrituras, porque as Escrituras sagradas porque as Escrituras sagradas são os pensamentos de Deus expressados para todos os seres humanos. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Assim estava escrito, e assim tinha que se cumprir, porque a Escritura é a palavra de Deus que revela o que Deus fará. E em seu nome se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Por isso é que se prega o arrependimento e o perdão dos pecados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque não existe outro nome dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E se não há outro nome dado aos homens em que podemos ser salvos, então vejam, todos os seres humanos têm a oportunidade de obterem o perdão dos seus pecados, serem limpos de todo pecado por meio de Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário, e assim obterem a salvação e a vida eterna. Tão simples assim. A pessoa não tem de ir a uma universidade para estudar, para que lhe ensinem como viver eternamente. É simples.
É escutando o Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nascendo na sua alma, recebendo-o como único e suficiente Salvador, a pessoa sendo batizada na água no seu nome, Cristo batizando-a com Espírito Santo e fogo e produzindo um novo nascimento na pessoa. Cristo se encarrega de fazer isso e cada pessoa faz a parte que lhe corresponda. A nós nos corresponde ouvir, crer e atuar, recebendo-o como Salvador, e a Ele corresponde nos receber e nos dar a vida eterna. O sacrifício da expiação pelos nossos pecados, Ele já realizou na cruz do Calvário. Já é uma obra realizada. E é isso que nós cremos. Nessa obra que Ele realizou na cruz do Calvário. E nos mantemos firmes na fé de Cristo. E na fé em Cristo nos mantemos firmes todos os dias de nossa vida, sabendo que nós viveremos eternamente com Cristo no seu reino. Se a pessoa morre, vai para o paraíso para viver ali no seu corpo espiritual, corpo angelical, que é um corpo parecido com este nosso, porém que é jovem e eterno. Depois a pessoa regressará quando Cristo vier com a sua igreja, com aqueles que ressuscitaram fisicamente, lhes dará corpos novos, os ressuscitará em corpos eternos. E nós que estivermos vivos seremos transformados. E então terá terminado todos os problemas de nossa vida terrena. Observem como Cristo terminará com os nossos problemas terrenos, nos transformando, e assim obtendo um corpo eterno, como o que Ele tem, um corpo glorificado. Assim, Cristo tem sua forma de resolver plenamente e completamente todos os nossos problemas para toda a eternidade, e nos colocando num nível mais alto quanto à vida física, em corpos eternos e glorificados. Jesus Cristo está tão jovem como quando Ele subiu ao céu. E mesmo quando se passem milhões de anos, sempre Ele estará tão jovem como quando Ele subiu ao céu. E também será assim para os crentes em Cristo, quando forem transformados. Quando receberem o corpo eterno e glorificado, permanecerão tão jovens por milhões e milhões de anos, como desde o primeiro dia em que foram glorificados. Você e eu estamos no programa divino desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que não é casualidade que você receba Cristo como seu Salvador. Não é casualidade que a fé de Cristo nasça no seu coração. Isto Deus já estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Deus não escreverá o seu nome no livro da vida do Cordeiro quando você o receba como seu Salvador. Ele já o escreveu desde antes da fundação do mundo. É por isso que ele disse que ele conhecia as suas ovelhas e que ele as chamaria por seu nome. O que nós não entendamos agora, nós entenderemos mais adiante. O importante é que nós estamos escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E é por isso que nós escutaríamos a sua voz e nós o receberíamos como nosso Salvador.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me y seguem. yo las conozco, Eu as y conheço les doy e lhes dou vida eterna. vida Y no eterna. perecerán jamás. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Padre que nos dio es mayor. Meu Pai que me as deu é maior do que todos. Eso es lo que dice Cristo. Isso foi o que Cristo Hablando disse, en San Juan capítulo 10, nos falando aqui no capítulo 10 de São João, do versículo 27 até o 30. el Padre y yo, E ainda disse, eu e o Pai somos um. vamos a estar puestos en pie. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. E vocês nos diferentes países também podem recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Podem chegar até aí na frente, onde se encontrem, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. Pelas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. E também as crianças a partir dos 10 anos de idade podem recebê-lo como Salvador. Recordem o que ele disse: deixai que as crianças venham a mim e não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. A vida é o mais importante para o ser humano. E, sobretudo, a vida eterna. Sem a vida eterna, não há esperança para o ser humano. Todos necessitamos da vida eterna. E somente Cristo é quem pode compartilhá-la com o ser humano. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho, ou seja, está em Jesus Cristo. Por isso é que nós o necessitamos, para que Ele nos dê a vida eterna. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino. Eu as encomendo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Senhor, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. E reconheço que eu sou pecador e que necessito um Salvador. Senhor, eu Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que me perdoes e que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Senhor, eu quero viver eternamente. Salve-me, Senhor. Torne uma realidade a salvação que Tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou seus pecados e lhes limpou de todo pecado com seu sangue, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. Vocês me dirão:
Eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Você me dirá: eu criei no nome do Senhor Jesus Cristo, criei em Cristo como meu Salvador e o recebi. E quero ser batizado na água no seu nome. Quando podem me batizar? Porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. O batismo na água é tipológico. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E depois, quando a levanta das águas do batismo, está ressuscitando para a vida eterna. Tudo isso se move no campo espiritual. Por isso é que Cristo ordenou aos que creiam nele que fossem batizados na água, no seu nome. Porque isso é tipo e figura da morte, do sepultamento e ressurreição de Cristo. E também é tipo e figura de que nós estávamos nele e com ele. Quando ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. E se Cristo teve a necessidade de ser batizado por João Batista, nós, muito mais, temos a necessidade de sermos batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E com a firmeza de vossa fé em Cristo. Deixo o ministro Epifânio Lopes com vocês para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E em cada país deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. E nos veremos eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador.